Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rafael, professor de História do canal Café com História. E essa é a nossa terceira videoaula sobre Segunda Guerra Mundial. Se não assistiu às outras, corra lá, assista, curta, compartilhe, que a nossa temática de hoje é Segunda Guerra, ok? Vamos lá! Então, pessoal, nessa nossa terceira e última aula sobre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos dividir ela basicamente em três partes, tá? A primeira parte, a gente trata da Guerra no Pacífico, que eu já falei alguma coisinha ali sobre ela no final do segundo vídeo. Nós vamos falar sobre o trágico Holocausto. E por último, também que eu comentei um pouco sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Vamos dar início falando então sobre a questão do Pacífico. A guerra ela se trava basicamente, assim, boa parte dela a gente conhece muito sobre a fase europeia, né? A parte europeia da Segunda Guerra Mundial, que é a Alemanha e Itália contra a União Soviética, Inglaterra e França, que a gente já falou bastante no vídeo 1 e no vídeo 2. Mas também tem uma parte muito importante da Segunda Guerra Mundial que é travada ali a partir de 41, não desde o início da guerra, que é a Guerra do Pacífico. Por quê? Porque o Japão naquele momento é uma potência imperialista que, para continuar o seu desenvolvimento, o seu progresso e tudo mais, ele vai ter que invadir outros locais, como por exemplo China e Coreia, né? Que são dois países que ainda guardam resquícios muito grandes dos japoneses em relação à participação japonesa na Segunda Guerra Mundial, com os abusos que o Japão irá cometer nos seus países, com estupros, assassinatos, mulheres transformadas em escravas sexuais. Então você tem vários pontos negativos aí para os japoneses daquele período. Nós não estamos tratando do Japão atual, tá? Por favor. Mas o papel japonês na Segunda Guerra Mundial, ele é muito cruel. Óbvio que durante uma guerra você não tem um mocinho vilão, né? Mas os japoneses têm um papel negativo, assim como os alemães, com a questão do Holocausto, muito forte, tá? Então no Pacífico havia uma disputa porque os Estados Unidos também tinham interesses, né? Os Estados Unidos não estavam lá simplesmente para salvar o mundo da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha nazista, ou do Japão imperialista, ou do fascismo italiano. É porque os Estados Unidos tinham interesse em disputa com o Japão no Pacífico. Então por isso é que ele também tinha uma frota marítima lá gigantesca, não tinha uma base naval no Havaí à toa, não tinha uma base naval em Midway à toa, né? Então tem a Batalha de Midway, tem a Batalha de Pearl Harbor, não é à toa que os Estados Unidos eles estavam lá por conta dos interesses econômicos também, políticos que eles tinham, tá? E nessa disputa entre japoneses e norte-americanos, japoneses não arredavam o pé de jeito nenhum, né? A rendição alemã ela vai acontecer no início de maio aqui com o suicídio do Hitler, que é a versão oficial que nós temos, né? Depois que a Alemanha é invadida pela União Soviética e posteriormente pelos franceses e ingleses. Mas Itália e Alemanha caem primeiro, em maio, né? A Itália cai até antes da Alemanha. Aí fica o Japão, a guerra ainda continua até agosto. Maio, junho, julho e agosto. É somente em agosto que o Japão vai assinar a sua rendição. E por que o Japão vai assinar a sua rendição? Por conta da famosa bomba atômica, né? Ou das bombas atômicas, né? No caso, que infelizmente foram duas, né? Que nós temos uma imagem com as duas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki, né? Segundo a versão americana, qual que é a problemática de se utilizar então a bomba atômica? Coisa que o Hitler estava tentando fazer e desenvolver, né, com os cientistas nazistas, e ainda bem ele não conseguiu chegar ao seu projeto final, porque o estrago poderia ter sido muito maior do que foi, né, a Segunda Guerra Mundial. Então a teoria americana se para a gente continuar a derrotar o Japão tradicionalmente, levaria mais 5 anos e poderia morrer cerca de 500 mil a 1 milhão de soldados americanos. Esse número pode variar dependendo do material de idade que a gente utilizar. Então, para encurtar a guerra e para salvar soldados americanos, os Estados Unidos jogam duas bombas, uma em 6 de agosto em Hiroshima, 3 dias depois, 9 de agosto de 45, né, tudo aqui, 9 de agosto de 45, a segunda bomba atômica é jogada
na cidade de Nagasaki. Né? Já nas duas, só no impacto, né, morrem cerca de 200 mil pessoas pelo impacto direto, mas você tem os impactos posteriores que vão ocorrer, né, por conta da radiação que é gerada por essas duas bombas atômicas, né? E aí então a gente entra numa outra vertente, né, de que essas bombas de fato não foram para o Japão. Foram no sentido de que a gente tem que lembra que eu falei do Pearl Harbor, né, em 41. Pode ser que uma questão de vingança, né, a população americana obviamente queria uma vingança em relação ao Pearl Harbor, então a bomba serve como uma cartada de vingança, mas era também um recado para aquele que estava ao lado americano, né, ironias da história, que vai se tornar o seu inimigo logo em seguida, que é a União Soviética. Então era um recadinho, ó, fica na sua, né, nós temos isso aqui, né, essas duas bombas nucleares demonstram o poderio que a gente tem, e por isso, né, por conta dessa disputa que irá surgir pós Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ter o fenômeno da Guerra Fria, né, que é um período aí de disputa de armamento nuclear muito forte, iniciado com as duas bombas atômicas então japonesas, certo? Agora nós entramos num segundo tema bem polêmico sobre Segunda Guerra Mundial. Tem vários filmes também, vários livros, tem muita coisa produzida anteriormente, sendo produzida, né, nos últimos anos, sobre o fenômeno do Holocausto. O que é o Holocausto? Né? Em linhas gerais, em senso comum, a Alemanha nazista empreendeu uma morte de 6 milhões de judeus ao longo do seu governo. Né? Então você tem um processo que leva até o que a gente chamou o que Hitler chamava de solução final. Né? O que era a solução final? O extermínio dos judeus. Né? Mas dentro da teoria nazista, o tema não é nazismo, tá? Por isso que a gente não vai se deter muito, dentro da teoria nazista, do campo ideológico nazista, havia uma ideia de superioridade da raça ariana. E dentro dessas características você tinha o antissemitismo. O que é o antissemitismo? Né? Os hebreus, que dão origem aos judeus, têm uma origem semita anterior. Né? Então o antissemita é o ódio aos judeus, mas o nazismo não pregava somente o ódio aos judeus, infelizmente, aos negros, homossexuais, deficientes físicos, ciganos, latinos, né? Então, todos aqueles que não se enquadravam no perfil ariano seriam perseguidos e exterminados na visão ideológica nazista, né? Seriam sub-raças, né? Então, o Holocausto é um fenômeno de morte de 6 milhões de judeus que começa ali nos anos 30 já, retirando propriedade, retirando direitos civis, colocando eles em guetos, e posteriormente, durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler vai fazer uma coisa que já existia, infelizmente também na União Soviética com os gulags soviéticos, um negócio chamado de campos de concentração. Aqui a gente tem imagens de como funcionavam esses campos de concentração, né, que eram campos de trabalho, né, que a Alemanha tentou fazer aí propagandas nazistas, né, dizendo que esses campos de trabalho, os judeus e os outros eram tratados de maneira digna, né? Então eram feitos filmes, né, para serem passados em cinemas para divulgar que a Alemanha nazista era ajudando, né, esses judeus, e ao final da guerra a gente descobre que nos países em que a Alemanha ocupava, ela usava também esses países para colocar esses judeus, os judeus que foram expulsos da Alemanha e de outros países, né, eram colocados em campos de concentração fora da Alemanha, com o famoso, por exemplo, campo de concentração de Auschwitz, né? Então, em Auschwitz, você tem o mais emblemático dos campos de concentração, e tinha também os campos de extermínio, né? Tinha campos de extermínio que a pessoa iria já, a previsão era de chegar e morrer. Agora, os campos de concentração, ele poderia trabalhar até a morte, né? Participar de experimentos, né? De coisas horríveis aí que todo mundo já conhece sobre o nazismo, não é a nossa temática, por isso que eu não vou me deter muito aqui. Existe também um fenômeno recente, mas que já havia também, né, de duas correntes, na verdade, correntes revisionistas e negacionistas. Tá? Vamos tomar cuidado para não politizar essas coisas, mas que de fato, se o número pode variar, pode, né, mas não vamos negar, não vamos cair na tentação de negar o Holocausto ou diminuir os impactos do Holocausto, que é uma tragédia humanitária, um genocídio
que é impossível de ser negado. Teve gente que tentou, tem até um filme que chama Negação, né, de 2017, que é um filme bem polêmico, história real e tal, tem na internet aí disponível, que trata sobre essa possibilidade de negação de que os campos de concentração não eram para a morte, né? Mas a gente tem inúmeros exemplos, depoimentos de gente que viveu, que passou por todas as dificuldades do campo de concentração. E o Holocausto leva, por exemplo, tem um impacto posterior na construção, por exemplo, do Estado de Israel. Então é significante que você saiba que o Holocausto é uma tragédia humanitária que leva à construção de um Estado para os judeus, né, na região da Palestina, que a gente hoje denomina de Israel, correto? E a nossa terceira e última parte sobre a Segunda Guerra Mundial é sobre a nossa participação. Então, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Pessoal, o Brasil na Segunda Guerra Mundial tem algumas questões que são cobradas, que são importantes, tá? A gente não é a nossa aula, não é sobre o Brasil na Segunda Guerra, mas a gente tem que tratar da nossa participação, obviamente, né? Primeiro, quem é o nosso presidente nesse momento? Você sabe aí do outro lado? Nós estamos falando em 39 a 45, um período que a gente chama de Estado Novo no Brasil, governado pelo famoso Vargas. Então, Vargas tinha aí um namoro com o campo ideológico autoritário da extrema-direita que se aproximava muito do fascismo e do nazismo. Mas, para nossa felicidade, ele acaba escolhendo entrar ao lado dos aliados, porque a nossa região aqui é uma região estratégica, tanto de saída de aviões, né, ali na ponta do Nordeste, especialmente a região de Natal, né, do Rio Grande do Norte, quanto a nossa riqueza interna, né, de recursos naturais e recursos minerais que poderiam abastecer os países que estavam em guerra. Então o Brasil foi muito disputado, tanto pelo eixo quanto pelos aliados. O primeiro país que a gente mais negociava era os Estados Unidos. O segundo país que a gente mais negociava coisas era a Alemanha. Então Getúlio Vargas, no final das contas, pesou, né, as duas coisas e acabou entrando ao lado dos americanos, recebemos uma grana, né, através da nossa entrada, que possibilitou construir, por exemplo, a Companhia Siderúrgica de Volta Redonda, né? Então, que era a ideia do Vargas, né, de industrializar o Brasil, de modernizar o Brasil, de dinamizar a nossa economia, e a nossa entrada ao lado dos aliados foi fruto dessa negociação. E uma coisa também que agravou a nossa entrada ao lado dos aliados foram os submarinos alemães que atacaram na costa do Atlântico Sul embarcações brasileiras que levavam suprimentos, medicamentos para a Europa, né? E aí matou inúmeros civis e militares, e aí automaticamente também o Vargas é pressionado a entrar contra os alemães. A gente manda dois grupos, né? A FAB, que ainda existe, Força Aérea Brasileira, tem uma imagem aqui da FAB, e mandamos também a FEB, que é mais conhecida, que é a Força Expedicionária Brasileira, né? Os famosos pracinhas. A gente mandou em torno de 25 mil, pouco mais de 25 mil soldados para a Segunda Guerra Mundial para lutar na região da Itália, né? Tem a famosa Batalha de Monte Castelo, né? Que o Brasil consegue, liderados pelos americanos, né? A gente era um exército aliado ao exército americano, sob orientações que já estavam na guerra, já tinham experiência de guerra maior que a nossa, então a gente acaba auxiliando os americanos em algumas batalhas, né? E temos um desempenho bacana, né? Infelizmente tivemos algumas baixas, né? Em torno de quase 500 soldados brasileiros morreram, 8 mil tiveram ferimentos graves, né? Então, mas assim, comparativamente a outros países, a nossa quantidade é bem pequena, ainda bem, né? E a nossa FAB, ela vai lutar com os britânicos, né? Na RAF, Real Força Aérea Britânica, né? Então a gente tem essas duas frentes aí na Segunda Guerra Mundial, e ao final da guerra, né, acaba que nós temos um fenômeno interessante, que é o fato da gente estar indo para a Europa para lutar contra regimes autoritários, leva o Vargas, que era então presidente também no final da Segunda Guerra Mundial, a renunciar por conta dessas contradições, né? Como que eu posso lutar contra regimes autoritários e manter no meu país um regime autoritário também, né? Então não faz nenhum sentido, tá? Então nós terminamos em 1945, infelizmente essas 3 aulas é sobre tragédia, né? Mas é um fenômeno importante da história mundial do nosso século XX, né? Um dos marcos aí divisórios da nossa história.
Tudo bem? Então até a próxima, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente continuar produzindo essas aulas aí para vocês. Tá? Um abração, até mais, bons estudos, fui!